demonstra extrema fraqueza na compreensão da verdadeira casualidade de uma concordância em particular. Contudo, isso não significa que a genética não exerça uma forte influência em nossas vidas. É muito importante considerar os verdadeiros traços genéticos e os efeitos que eles provocam quando misturados com a cultura. Apesar de a maioria concordar que atributos físicos como cor dos olhos, altura e algumas alergias são genéticos, muitos não consideram as consequências desses atributos na formação do ambiente dessa pessoa. Por exemplo, suponhamos que você tenha 2 gêmeos idênticos, separados depois do nascimento, e cada um tem uma predisposição genética para passar de 1,80 m de altura. Os dois têm um forte metabolismo que os mantém magros e um sistema nervoso que permite uma coordenação olho-mão aguçada. Digamos que ambos fossem adotados por famílias de classe média em ambientes suburbanos e crescessem no que seria considerado uma cultura juvenil tradicional americana, incluindo esportes e atividades. Uma vez que os 2 irmãos possuem alturas avantajadas e coordenação superior geneticamente, eles levarão vantagem nos esportes. E como o basquetebol e o futebol americano são os 2 principais esportes nos Estados Unidos, eles provavelmente acabarão por se tornarem jogadores de um dos 2. Considerando a esbelta complexão e elevada altura deles, devem ter uma propensão maior para o basquete. Se eles obtiverem apoio moral dos amigos e família, talvez jogarão profissionalmente quando crescerem. Seria essa atividade de jogar basquetebol genética? Não no sentido que alguns geneticistas comportamentais sugeririam. O fato é que a propensão de jogar basquete provém de superioridades fisiológicas genéticas, combinadas às tradições culturais estabelecidas no ambiente. Não há evidência alguma sugerindo que os genes de algum modo fazem um jogador de basquete. Isso se parece com estudos genéticos que alegam estar procurando o gene que torna alguém fumante ou republicano. Isso é um grande absurdo. As únicas bases genéticas relevantes aqui são fisiológicas, não comportamentais. Neuroquímicos são outros exemplos de influências fisiológicas no comportamento. A serotonina, por exemplo, se mostrou relacionada a supostos comportamentos antissociais. Baixos níveis de serotonina podem aparentemente levar à impulsividade e agressão. Seja como for, os neuroquímicos não orientam o comportamento de uma pessoa de um modo específico. Assim como outros atributos fisiológicos, eles causam certas predisposições. Embora de fato haja uma origem genética para essas substâncias químicas, que podem estar relacionadas à hereditariedade familiar e supostos distúrbios de personalidades resultantes de desequilíbrios químicos, a suposição do comportamento neuroquímico não especifica como essas propensões químicas irão se manifestar. Em outras palavras, alguém poderia dizer que uma pessoa com certo desequilíbrio tem predisposição a zangar-se mais facilmente que a população em geral. Embora isso seja informativo, isso nada diz acerca de como o comportamento irá se manifestar. É o ambiente que determina o comportamento real ou a ausência do mesmo. Não há evidência científica que realmente apoie a noção de qualquer de nossos comportamentos ser exatamente o resultado de nossos genes. Esses comportamentos que as pessoas muitas vezes atribuem a um instinto ou natureza humana podem quase sempre serem ligados a influências ambientais. A noção de natureza humana é largamente mitológica. Ela é resultado de noções religiosas primitivas de que o ser humano é bom ou mau inerentemente. A busca por um gene acusador de um comportamento específico é basicamente uma forma de superstição. É como se uma pessoa fosse possuída por demônios que controlassem seu comportamento. O fato é que, embora traços fisiológicos e neuroquímicos provocam propensões para as reações e tendência social de uma pessoa, é o ambiente que de fato cria nossos valores e comportamentos. Não existe uma natureza humana fixa, pré-definida. Nossos valores, métodos e ações são desenvolvidos e frutos de nossas experiências. Como referido anteriormente, o estudo Merva Faulas, realizado na Universidade de Utah nos anos de 1990, descobriu fortes conexões entre o desemprego e o crime. Suas descobertas mostram que um aumento de 1% do desemprego resulta em um aumento de 6,7% nos homicídios, um aumento de 3,4% nos crimes violentos, um aumento de 2,4% nos crimes possessórios. Não apenas isso, ele descobriu também que aqueles que perderam o emprego recentemente ficaram especialmente vulneráveis a doenças. Suas descobertas mostram que o aumento de 1% no desemprego também resulta em
um aumento de 6,6 nas mortes por ataque cardíaco, um aumento de 3,1 nas mortes por derrame. Com base nos níveis de desemprego de 1990 a 1992, isso resultou em mais 35.307 mortes por ataque cardíaco e mais 2.771 mortes por derrame. O estudo descobriu também que esses desempregados tiveram uma predisposição muito maior para o alcoolismo, o fumo, a depressão e o consumo de dietas menos saudáveis. Esse estudo revela como o sofrimento e a agressão pode resultar de privação ambiental e o quão poderoso é o ambiente na formação de nossos comportamentos e valores. Se uma pessoa precisar sobreviver, ela fará o que for preciso. Isso faz dela um criminoso? Não necessariamente. A conclusão é que nossos comportamentos são baseados no que aprendemos, juntamente com as pressões biossociais com as quais temos de lidar para sobreviver. Nossa constituição genética não nos diz nada sobre como exatamente devemos funcionar. É o que aprendemos e aquilo com que nos acostumamos que cria o nosso comportamento. Um homem ofendido que puxa uma arma e atira em alguém teve de aprender em algum momento de sua vida o que é uma arma, como puxar o gatilho, assim como o que ele tinha de achar o que era um insulto em primeiro lugar. Cada palavra nessa página foi aprendida por este autor de um jeito ou de outro. Todo conceito é um acúmulo coletivo de experiências. Não existe nada realmente que pensamos e que não tenha sido nos apresentado de alguma forma através do ambiente. Uma pessoa nascida numa cultura em particular irá absorver os valores, tradições e, portanto, o comportamento dessa cultura. Uma criança chinesa, separada dos pais no nascimento e que cresceu numa família britânica na Inglaterra, desenvolverá o idioma, o dialeto, os maneirismos, as tradições e o sotaque da cultura britânica. Voltando ao nosso argumento principal com relação às pessoas que acreditam que uma economia baseada em recursos nunca funcionaria devido aos despóticos atributos da natureza humana, que fique bem claro que qualquer um que alguma vez enganou alguém teve uma motivação para tal. Essa motivação é aprendida. Então, nossa meta para a sociedade seria eliminar os estímulos ou condições que geram comportamento socialmente ofensivo. Na sociedade de hoje, a condição mais fundamental para o comportamento ofensivo provém do sistema monetário. Como dito antes, o sistema monetário perpetua a corrupção, escassez e insuficiência. A tão falada decência não pode existir no mundo de competição, má distribuição de bens, miséria e privação. O comportamento despótico que vemos hoje no mundo não é resultado de forças genéticas pré-estabelecidas. É basicamente o resultado de anos de escassez e condicionamento voltado à competição. Hierarquia, ganância, competição e dominação são manifestações sociais. Se você olhar para o reino animal, frequentemente verá hierarquia social e dominação brutal. Muitos geralmente dizem que é o instinto desses animais se comportarem desse modo e os humanos partilham da mesma natureza instintiva. Embora isso pareça lógico pela observação, não se está levando em conta a escassez que existe no reino animal. Se não houver o bastante para todos, os animais no topo ficam mais e mais agressivos, gerando hierarquia, enquanto o resto compete por recursos de um jeito aparentemente voraz. O professor de Neurologia e Ciências Neurológicas da Universidade de Stanford, Robert Sapolsky, passou 30 anos estudando pessoalmente um grupo de babuínos no leste africano. O bando exibia os mesmos padrões de hierarquia social, competição e dominação que os seres humanos exibem hoje. Contudo, aconteceu algo interessante há cerca de 10 anos no estudo. O grupo ficou acidentalmente exposto a uma doença que matou os machos alfa, sobrando apenas os subordinados e as fêmeas. Esse evento alterou dramaticamente a natureza social do bando. Nenhum dos babuínos remanescentes ocupou a nova posição de domínio. A hierarquia dramaticamente cessou e o comportamento agressivo diminuiu exponencialmente. Esse ainda é o caso do bando 20 anos depois. Mesmo quando jovens machos e adolescentes se juntavam ao grupo, levava cerca de 6 meses para o comportamento do babuíno se ajustar de um tipicamente competitivo para um novo comportamento equilibrado e não agressivo do bando. Embora essa observação deixe muitas questões no ar, ela vale para mostrar como o comportamento muda de acordo com as mudanças do ambiente. Pensar que nossa sociedade está presa em alguma prisão do instinto e da natureza humana não é viável.
Mesmo se tivéssemos predisposições para certos padrões de sobrevivência,